A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 12, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição, o Reino do Sul, Judá. Vamos fazer a leitura diária desta terça-feira, no livro de 1 Reis, capítulo de número 15, versos de 11 a 15. Leiamos a palavra do Senhor. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca sua mãe removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Bom, meus irmãos, aqui podemos ver um pequeno período, a qual, no reino de Judá, após a continuação do povo, após a morte de Salomão, após a divisão dos reinos, teve sim um rei que em Judá foi reto aos olhos do Senhor o tempo ao qual ele viveu. Seu pai morreu quando ele era ainda jovem, ainda era uma criança. E naquele momento a sua mãe, ela o auxiliava, sua mãe Maaca, o auxiliava no reinado, enquanto ele era criança. Só que a sua mãe, ela era uma adoradora do deus Baal. Ela tinha pervertido o templo do Senhor, aonde eles faziam os holocaustos, os sacrifícios. Tinha transformado para adoração a Baal. Tinha feito também dentro do palácio, em uma das salas, um templo para Baal, para Aserá. Conforme foi passando o tempo, ele foi se tornando jovem. Então ele começou a fazer o que era agradável aos olhos do Senhor. Asa sempre escutava as histórias de seu pai, sempre escutava a história dos seus antepassados. E ele sempre fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Quando ele foi mesmo consagrado a rei de Judá, quando ele teve uma idade que ele pudesse reinar sozinho, sem que ele tivesse que ouvir a sua mãe, ele pegou, entregou a sua vida a Deus e pediu para que Deus o ajudasse, para que ele pudesse ter um reinado abençoado de acordo com a vontade de Deus. Então, ele pegou e destruiu todos os altares, os ídolos que foram feitos pela sua mãe, tanto lá no templo, aonde era feito os sacrifícios a Aserá. Expulsou todas aquelas pessoas que estavam ali, que não estavam fazendo a vontade de Deus. Transformou novamente aquele lugar para que fosse um altar, para que fizesse sacrifício ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Quebrou o altar que sua mãe tinha feito ali numa das salas dentro do palácio para a deusa Aserá. E ele também transferiu a sua mãe, tirou a sua mãe ali do templo, tirou a sua mãe como sua sucessora, como sua ajudadora, e transferiu ela para outra cidade, para que ali ele pudesse reinar e fazer a vontade de Deus. E Deus achou graça aos olhos de Asa, porque ele realmente fazia a vontade do Senhor. Ele transformou tudo ali para que fosse feito um lugar, para que fosse abençoado por Deus, que Deus estivesse ali, que Deus fosse adorado naquele lugar e não que fosse adorado por outros deuses. Podemos ver aqui, meus irmãos, que muitas das vezes, mesmo que as coisas onde nós estejamos possam não estar no acordo da vontade de Deus, mas nós, como somos luz, como somos instrumentos de Deus, podemos transformar tudo ali para que seja um ambiente agradável e que seja favorável para que venhamos a louvar e agradecer a Deus. Devemos estar fazendo a vontade de Deus porque sempre seremos abençoados. Pode ver aqui que o rei Asa, ele foi
muito abençoado na época em que ele viveu, em que ele foi rei, que ele fez a vontade do Senhor, o que agradava aos olhos do Senhor. O Senhor o abençoou ali, abençoou as suas terras, ele teve riquezas, ele teve um reinado próspero. Mas por quê? Primeiramente, ele entregou a sua vida a Deus. Ele pediu ao Deus o auxílio, que Deus guiasse seus passos, que ele pudesse fazer tudo para fazer a vontade de Deus, fazer com que Deus estivesse agradável aos seus olhos. Tirou tudo o que era desagradável, tirou tudo que não viria a trazer a vontade de Deus, que não fosse adorá-lo, coisas que eram mal visto aos olhos de Deus. Ele limpou tudo. Devemos fazer o mesmo conosco muitas das vezes. Devemos limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, limpar nosso corpo, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, pedir a Deus que nos ajude, que nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria para que venhamos fazer a sua vontade, limpar o nosso corpo, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, transformarmos num templo do Senhor, do Espírito Santo, para que sejamos cheios da sua graça, do seu poder, para que venhamos fazer a sua vontade, fazer aquilo que o Senhor, que agrada ao Senhor, para que sejamos bem-sucedidos, para que tenhamos uma vida abençoada por Cristo. Que Deus vos abençoe.